extraordinários! Sejam muito bem-vindos em mais um encontro no programa Paula Silva com você. E hoje nós iremos estar conversando aqui sobre a nossa saúde. Quando nós falamos em saúde, em maioria nós deixamos para depois. E nós vamos descobrir hoje que não, a nossa saúde é prioridade e não é tão complicado assim. Basta a gente ter a responsabilidade de nos cuidarmos, independente da nossa correria, do nosso dia a dia, que eu sei que a nossa vida é bem intensa fora aqui das nossas redes. Porém, temos que se cuidar. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Andrei Reis, nutrólogo, especialista em emagrecimento. Mas não é só emagrecimento não, é o cuidar da saúde de uma forma muito única e especial. Nós vamos bater um papo com ele hoje, então já pega sua agenda, já pega o seu caderninho, anota tudo, porque vai ter muito conteúdo para a sua saúde. Então eu já quero dar as boas-vindas, Dr. Andrei, seja muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa. Eu fico muito honrado, pelo convite, obrigado por poder falar um pouco de saúde, poder falar um pouco do que nos norteia, Porque quando você tem saúde, você tem tudo. Você pode correr atrás dos seus sonhos, você pode buscar novos horizontes. Agora, sem saúde, você não consegue fazer nada. E você a gente sempre para depois, né, doutor? Isso é um problema também. Não podemos deixar para depois. Desde já, muito obrigado pelo convite. Eu que estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais e, lógico, eu sei que eu vou levar uns puxõezinhos de orelha também, viu, gente? Porque aqui a gente está conversando, mas eu sei que também a gente precisa priorizar a nossa saúde, na nossa correria do nosso dia a dia. E vamos começar nosso bate-papo, doutor? Vamos lá? Vamos já conversar? Eu queria saber, o que motivou você a fazer medicina? O que foi a motivação maior? Falando, eu vou fazer medicina, eu quero cuidar das pessoas. Qual que foi o motivo maior? Na verdade, a medicina veio como um meio de um outro sonho. O sonho de um garoto que queria conhecer o mundo, Eu sou filho de uma dona de casa, com mecânica que estudou até a 4ª série, E o primeiro médico da minha família toda. Então, não tinha um referencial de médico. A gente só consegue pensar em algo, em conquistar algo, quando você tem aquilo como referência. Não tinha essa referência. Só que a partir do momento que eu pensei em fazer medicina, foi quando eu conheci 2 pessoas, Mas antes disso, eu tenho uma madrinha que sempre me incentivou a estudar e falou que eu poderia fazer o que eu quisesse. E isso ficou meio que na minha cabeça, incrustado, Essa ideia, E aí, no meu 3º ano de ensino médio, eu conheci 2 pessoas que estavam tentando medicina e falaram assim, cara, você é muito esforçado, por que você não faz medicina? Aí tem a ideia, médico é bem sucedido, médico ganha bem. Eu falei, cara, por que não? E aí eu comecei a bolar planos para eu fazer medicina. E nesse meio da sua jornada, em algum momento, você pensou em desistir? Se teve uma coisa que eu pensei foi em desistir, Porque, por exemplo, para eu entrar em medicina, eu passei 4 anos da minha vida, eu sou do interior do Pará, fui para Belém, que é a capital, e eu passei 4 anos estudando todos os dias, praticamente, para passar em medicina. Então, imagina você sair da sua casa, morar em outra cidade, você não conhece ninguém, para só estudar, E você tem o primeiro contato com a solidão. Existe uma diferença, solidão e solitude. Solitude é quando você aprende a conviver com ele. Então, eu tive que aprender a conviver comigo, Por que você escolheu a área da nutrologia? Tem algum segredo? Na verdade, assim, em 2021 a gente estava na pandemia. E aí eu me vi numa situação em que eu estava sobrepeso, obesidade, estava sobre aquele estresse. Eu trabalhei na pandemia toda na linha de frente, então eu trabalhei muito como emergencista. E de repente eu me vi doente, Comecei a ficar muito cansado, a gente não fazia atividade física porque era aquele estresse todo, então eu comecei a trabalhar muito, E eu sempre quis cardiologia, Desde o meu 5º período, quando eu tive o primeiro contato com cardiologia. Só que eu vim de uma família de obesos. E aí tinha uma área que é uma área nova, que é a nutrologia. Eu falei, eu preciso aprender a orientar pessoas obesas, porque eu não aprendi na faculdade de fato. E a maioria das faculdades não ensina. A maioria, quando você vai no médico, aí ele vai te falar, você precisa perder peso, faz uma caminhada, faz atividade física, e a gente sabe que essa não é a melhor conduta, não é a melhor orientação. E aí, 2021, estava mal, até estava com um burnout ali, eu estava ficando doente mesmo, eu estava ficando em estado depressivo, eu estava com estresse de trabalho. E eu comecei a me fazer perguntas. Eu falei, cara, se eu sou médico que promovo saúde e eu estou doente, que exemplo eu sou,
Quando foi 2022, eu me matriculei na nutrologia. E quando eu me matriculei na nutrologia, a minha cabeça fez assim. Expandiu. Porque eu encontrei uma medicina em que ela trabalha a prevenção de saúde. O que a nutrologia faz? Ela trabalha com doenças associadas à alimentação. E qual doença que não está associada à alimentação? Todas estão. Então é algo mais aprofundado. O estudo da nutrologia é algo mais aprofundado, então, do corpo humano mesmo. Sim, né? Mas isso desde Hipócrates. Hipócrates, antes de Cristo, né, já fala, toda doença começa no intestino. Então, o que vai para o intestino? O alimento. Não. Entende? Então, assim, o que você está colocando no seu corpo? Ele te ajuda ou te prejudica? E aí, quando eu entrei para a nutrologia, eu tinha outras coisas que eu me questionava muito, né? Por exemplo, mulher que chegava com cólica menstrual no pronto-socorro. O que eu fazia? Eu olhava aquela mulher e falava, ó, você está com isso, passava medicamento, tirava a dor dela e mandava para a especialidade investigar. De repente, essa mulher voltava na outra vez, que de outro plantão que eu estava lá. Eu falei, cara, mas não tem um tratamento para isso? Ou então, por exemplo, outro caso que acontecia muito, mulheres com sangramento abundante, né? Mandava para a especialidade, voltava e não tinha tratado, ele simplesmente ganhava uma pílula anticoncepcional e... Tava tudo certo. E eu me questionava, será que não tem um tratamento para isso? E aí eu me lembro que quando eu fui começar a atender nutrologia mesmo, eu falei, eu aprendi a emagrecer o povo. Isso foi em São Paulo, numa clínica lá. Consultório de alto padrão e tal. Cara, entrou uma mulher na minha frente, por volta de 38 anos, e começou a se questionar de tudo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu começou a alterar o meu humor, eu tô estressado, e começou a falar, de falar um bocado de coisa. Eu falei, cara, o que aconteceu com essa mulher? Eu falei, eu pensei que eu ia trabalhar só com a parte aqui de emagrecimento. E aquela mulher com 38 anos, olhando no de hoje, eu sei que ela estava entrando na perimenopausa. E é muito negligenciada aí pelos profissionais médicos, né? Sim. E, cara, eu peguei, dei uma enrolada ali, mandei pra cá e falei, vou estudar. Na época eu percebi que eu tinha que estudar muito mais coisa. Então, depois da nutrologia eu fiz nutrição esportiva e estética, fiz endocrinologia, simplesmente para olhar sempre pro lado mais feminino do que pro masculino. E tem a parte do homem também, que ele precisa cuidar nessa parte de menopausa também. Existe isso? Esse estudo? Claro que existe. Vocês sabiam disso? Que existe menopausa masculina, mas é outro nome, Andropausa. né? Andropausa. Como explicar isso? Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Teve alguns estudos ali no final da década... No final da década de 90, no início de 2000, que falou totalmente contra da reposição hormonal. Né? Então, muitas mulheres sofreram por causa disso. Então, o que eu quero falar com isso? Que quando você vai envelhecendo, a partir de volta de 35, 40 anos, seus hormônios vão caindo pelo processo de envelhecimento. Sim. De vocês, o ovário vai envelhecendo. E você tem que tratar por toda a vida, na verdade. Quais sintomas você tem para essa deficiência de hormônio? Alteração de humor, distúrbio do sono, ressecamento dos olhos, ressecamento vaginal, cansaço, fadiga, dor na articulação. E quando eu falo que eu estudei muito aprofundado isso, o homem tem também. Só que o homem é taxado como uma pessoa que não pode ter dor, que não pode reclamar. E quando de repente esse cara começou a ficar cansado, ele começou a ganhar peso, porque você ganha peso também, principalmente a região abdominal. E de repente esse cara está passando pela vida sobrevivendo, fazendo as coisas por obrigação e não percebeu que ele precisava fazer uma reposição hormonal. Homens e mulheres, anotem tudo isso. Vocês estão entendendo quando eu falei no início que era sobre emagrecimento, mas um pouquinho a mais, é sobre isso. Então, a nutrologia, ela traz isso, esse estudo um pouco mais detalhado e que é muito importante, que não é tão falado, principalmente do lado masculino.
A mulher, a gente ouve muito falar sobre a menopausa, mas sempre de uma maneira um pouco mais sucinta. Sim. Ah, eu tô entrando na menopausa, os fogachos e tal, mas não da forma que você tá trazendo pra gente hoje, né, os sintomas. Esqueci do fogacho, né? Esqueci do fogacho. Ah, tem mais uma, hein, pra anotar. Mas é muito interessante isso, porque acaba afetando também a saúde mental quando entra sem a reposição nessa fase pra mulher? É porque assim, com a menopausa, e o fogacho, inclusive, só para dizer, quando a mulher começa a ter esse calorão, que é um calor que sobe da barriga pela cabeça e dura em média aí uns 5, 10 segundos. É rápido, mas que faz a mulher muitas vezes perder sono, ficar estressada, né? Isso é um fator de risco, é um fator que já mostra que a mulher tem um risco aumentado cardiovascular. Está associado à demência, né? Que você falou, alteração mental, com certeza. Por quê? Quando você tem a queda dos seus hormônios, você tem uma perca também de massa muscular. E perder massa muscular, principalmente em quadril, é perder cognição, é perder memória. E aí a mulher ela tem de 2 a 4 vezes mais chance de evoluir com Alzheimer devido a essa queda hormonal. Então, assim, eu sempre falo, se você é mulher, vá no médico, veja se você não tem nenhuma contraindicação para fazer reposição hormonal. Se não tiver, faça, porque você vai ajudar a sua parte cognitiva, a sua parte cardiovascular, a sua parte óssea. E, cara, vai ter qualidade de vida, entende? É outra coisa, né? Outra coisa. Então, assim, está associado. Inclusive, por que acontece um negócio muito mais profundo. Né? Gente, vocês estão entendendo? Não é só um encontro, não. Vai ter que ter mais, né, pra gente. Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, acompanhem lá o doutor, né, pra conhecer. Siga nas redes sociais. Segue lá nas redes sociais, porque o assunto é muito interessante, é muito importante e você precisa cuidar da sua saúde, não esperar acontecer, né, doutor? Com certeza. Procurar antes essa ajuda, né? Eu sempre falo que a pessoa que mais conhece o seu corpo é ela mesma, né? É uma coisa que eu me questionava. Às vezes a pessoa chegava se queixando, falava, quando eu comi tal coisa, eu senti tal coisa. Aí o médico fala assim, mas eu não estudei isso, não tem nem isso, nem um artigo, isso não existe. Mas a pessoa está falando. Sim. Então tem que dar um voto de confiança para a pessoa e de fato ver se aquilo está batendo, né? Sim. Então, se você, sei lá o que você faz, mas comece a olhar mais para o seu corpo como um templo sagrado. Escute os sinais que ele te dá. Muitas vezes você está tendo dor de cabeça, está tendo cansaço, você está achando que é por causa do trabalho e o teu corpo já te deu o sinal lá atrás. Nenhuma doença começa do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. O corpo realmente, ele fala e às vezes, quando a gente não ouve, ele grita. Você vai esperar o seu corpo parar para você tomar uma atitude? É que na maioria das vezes é o que a gente, né? Na maioria das vezes a gente vai protelando em cuidar da saúde, cuida de todo mundo. Então, isso é se priorizar, né, e procurar fazer os exames antecipados. Exatamente. Eu falo que tem a teoria do elástico, essa teoria eu que criei, né? Por quê? Por exemplo, a saúde da gente é como se fosse um elástico. Você puxa, ela volta. Só que às vezes está puxando e até que o elástico acabou a elasticidade do elástico. E não volta mais, é uma diabetes, é uma hipertensão. Então, quando eu falo para você olhar para o seu corpo, cara, escuta os sinais que ele está dando. E tem uma idade, doutor, assim, tanto para o homem como para a mulher, a gente está falando aqui de forma bem resumida, só para você ligar aí o seu alerta e procurar e agendar a sua consulta. Existe uma idade limite para o homem e para a mulher para ter essa procura, para marcar um nutrólogo? Não tem uma idade, né? Você vê muito aqueles posts virais hoje, né? A doença que você adquiriu com 40 começou com 20. De fato, é sobre isso, Sim. Entende? Então, eu, com um trabalho com prevenção, eu falaria para você, no mínimo, ir uma vez no médico por ano, fazer um check-up. 2 vezes no médico, dependendo da situação. Então, assim, hoje, cada vez mais, a gente quer viver mais. Sim. Então, para você viver mais, você tem que cuidar de todas as fases da sua vida, né? Ter autonomia. Eu falo muito, você tem que ter autonomia na terceira idade. E ter autonomia na terceira idade requer algumas coisas, algumas atitudes e escolhas. O problema que eu vejo hoje é que as pessoas estão trocando a exceção pela regra. Comer certo virou exceção. Comer errado é regra. Tá errado. Comecem do início. Procurem agora, não espere acontecer, porque a gente precisa cuidar realmente da nossa saúde e hoje realmente as pessoas estão correndo muito atrás do trabalho e esquecem de cuidar da sua saúde e precisa cuidar da saúde como prioridade realmente, né?
Se você, por exemplo, eu entendo a pessoa que às vezes está querendo chegar no outro patamar, querer construir um patrimônio, dar uma boa vida para sua família, isso é muito louvável. Sim. Só que, cara, você tem que curtir o que você está criando. E as pessoas têm que entender que quando ela investir na saúde dela, ela vai performar muito mais. E ela vai conseguir chegar muito mais longe do que ela às vezes conseguiu chegar. E com saúde, né? Quem não quer, por exemplo, ter o filho, ver os seus netos e estar bem em correr com isso? Precisa cuidar. Fica a reflexão. Fica a reflexão. E sobre a parte masculina, que a gente não vai falar só com as mulheres também, uma orientação, a deficiência de testosterona. Como que é isso para o homem também? E existe algum sintoma antes para ele perceber? Ou realmente não, teria que procurar uma vez por ano esse cuidado? Como que seria para os homens? A partir de 35, 40 anos, já começa a ter uma queda dessa testosterona. Tá. O que esse homem pode estar sentindo? Eu acho que o primeiro sintoma que ele pode ter é sintomas depressivo, alteração do sono, ficar mais ansioso, começar a ter gordura na região de abdômen, né? E começar que nem eu falei antes, passar pela vida como se fosse perder a alegria de viver. Se você vê um cara dessa idade começar a ficar choroso, meio depressivo, cara, você tem que dosar a testosterona dele. Outra coisa, se esse homem tem diabetes, hipertensão, você tem que dosar a testosterona dele. Porque tem estudos já mostrando que se você está com deficiência de testosterona, você evolui com diabetes e obesidade. Então, às vezes, repor a testosterona desse cara, aí precisa da ajuda médica, porque tem que ver os exames e tem indicação, tem que ver se a indicação está certa, para fazer uma reposição para reverter esse quadro, sabe? Esses dois vão levar à diminuição da expectativa de vida desse rapaz, ou dessa pessoa, desse homem. Então, tudo que procura no início, a gente consegue fazer esse tratamento de uma forma mais leve, então por isso que é importante ficar de olho e não esperar ter uns sintomas mais fortes, né? Sempre procurar isso no início como uma prevenção. Sim, o que é mais caro? É ficar na enfermaria ou na UTI? Uma diária de UTI é caríssimo, né? Então você vai esperar chegar na UTI? Sim, tem que cuidar. Fica a reflexão. Tem que se cuidar. Vocês estão vendo que eu falei que ia ter puxão de orelha, gente? É isso. O doutor tá aqui para puxar a nossa orelha, mas é pro bem, né, doutor? Pra gente realmente envelhecer, que a gente vai, né? Não tem jeito, mas com saúde, com mais leveza e se cuidar e passar isso para as gerações, né? Porque a gente vê os jovens hoje, eles têm uma vida um pouco mais, né? Não todos, tá, gente? Mas é porque eles são jovens, então eles deixa para amanhã cuidar. Então, assim, falando dos jovens, que conselho que o doutor daria hoje para os jovens que às vezes têm alguns vícios, têm um sono um pouco mais curto, porque tá com a saúde ali a 1000 por hora, então dorme pouco, já acorda um pouco mais cedo. Que conselho que você daria em relação à saúde para esses jovens? E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Valorize seu sono, né? Hoje, o sono é um pilar fundamental, né? Isso faz parte do meu conceito. Quero que você dorme, quero que você acorda descansado. Por quê? Porque, por exemplo, se você dormir bem, isso já
Cara, 2/3 da nossa vida é dormindo. Você já parou pra pensar nisso? Nossa. E isso tem um motivo. Existem certos hormônios, inclusive testosterona, hormônios tiroidianos, que são produzidos durante as fases do sono. Se você não tem uma boa noite de sono, isso vai ser cobrado uma hora. Existe quantidade de horas de sono para o homem e para a mulher para que existe mais? Porque eu já ouvi umas notícias, né? Já vi alguns estudos que a mulher ela precisa dormir mais que o homem. É isso? É só um mito ou é verdade? Ou realmente não tem nada a ver? Tem uma quantidade. A média de sono aí, o que o pessoal tem que ter é de 6 a 8 horas. Tanto homens quanto mulheres. Só que eu vou dizer que durma 8 horas. Então vamos contar a mulher. Pode ver que criança dorme mais. Dorme 10, 12. Por quê? Por exemplo, se você tem uma boa noite de sono, você tem uma melhor memorização, melhor cognição. Você tem hormônio que regula a sua fome também. Então eu oriento muito sobre o sono, porque se você não dorme direito, alguma coisa da tua vida está errada. Pode ter certeza absoluta. Então tem que ter um sono tranquilo. Tem vícios, que nem você falou, sei lá, tabagista, você vai morrer mais cedo. Então começa a repensar sobre isso aí, porque você vai adquirir alguma doença que vai fazer você não chegar, sei lá, fez 80, né, com qualidade. E é o conjunto, né? A gente tem que trabalhar, que nem você trabalha, né, na área de nutrologia, então é um conjunto de cuidar da saúde, cuidar da alimentação. O nosso intestino, ele reflete muita coisa, né? Que nem você falou, ele pode estar inflamado por algum motivo, né? Um caso muito emblemático, que eu sempre até falo com meus pacientes, é o caso da Preta Gil. A Preta Gil, ela tinha alterações da consistência da fezes, tinha dor, tinha sangramento, percebeu e levou com a barriga. O corpo fala. O corpo fala. E hoje ela foi diagnosticada com câncer, está usando até bolsa de colostomia, até acho que foi nesse domingo que saiu que ela vai ficar usando. Mas assim, se você está vendo que as fezes estão tendo essas alterações muito diarreicas, está ficando muito endurecido, cara, você tem que procurar um médico e resolver isso. Inclusive a galera fala, né? Eu vejo muito, tantos pacientes quanto às vezes até médico. Eu sempre fui constipada. Tem alguma coisa errada. É um problema. Então, você tem que se cuidar. Se você tem dúvida de algo, não se automedique. Agenda uma consulta. Mas eu acho que eu não tenho nada. Então, ao invés de você achar que não tem nada, vamos lá, marca. É mais fácil, igual o doutor falou, é mais fácil você chegar lá e, não tem nada, vamos fazer uma prevenção, do que você protelar isso e aí ter um caso um pouco mais complicado na sua saúde. E aí não tem o que fazer. É engraçado, né? Porque, por exemplo, o meu maior público hoje é sobre emagrecimento. Mas eu precisei passar por todo esse estudo, né? Esse processo para olhar além de emagrecimento. É claro que um corpo magro, com saúde, ele vai te dar vitalidade e a performance que você quer. Mas, recentemente, eu estou recebendo muitas pacientes, né? Que estão passando pelo processo de emagrecimento, em que elas fazem uma restrição muito grande. E para você emagrecer, você não precisa parar de comer. Dietas milagrosas? Não existe isso. Você vai às vezes, trocar uma obesidade por uma desnutrição. E você acaba adoecendo mais, reganhando peso e ficando pior mentalmente, né? Então, se reveja. Se você está falando para você que você tem que fazer grandes restrições, tem alguma coisa errada, né? E aí que tá. Porque, por exemplo, se você usa um remédio por conta própria para emagrecer, emagrece mais, você vai ficar mais doente. Porque não tem um acompanhamento. Você tinha que repor essas vitaminas, fazer uma outra estratégia, que é individual, para você depois emagrecer de forma efetiva e manter esse processo de emagrecimento. Então, precisou algo, ele compartilhou aqui com a gente, né, uma experiência pessoal sobre a sua saúde, que o levou a estudar um pouco mais aprofundado e entender que não é só o emagrecimento, mas sim um cuidado que vai muito além só de fazer dietas milagrosas. Sim. É o cuidar realmente da saúde, algo um pouco mais intenso, porém com acompanhamento de um profissional. Nós temos inúmeros profissionais nessa área, então procure sua saúde, faça exames, né? Procure cuidar da sua saúde, fazer exames. Com certeza. E se cuidar, porque 2025 já começou, porém, então a saúde tem que ser prioridade. Todos os dias. Todos os dias. Vocês aprenderam mais um pouquinho hoje, né? Com certeza. Doutor, e pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, uma frase, uma palavra, um ensinamento que você trouxe durante a sua trajetória para nossas mulheres, meninos e meninas aqui, por favor.
eu poderia trazer vários ensinamentos, né? Mas, primeiro, olhe para a sua saúde. Não sei se você é cristão ou não, mas a coisa mais importante que você tem é o seu corpo. Então, cuide do seu corpo. Se você tem algum sonho, vá atrás desse sonho e não se cale, né? Às vezes fale, porque muitas vezes você vai conseguir ajudar as pessoas, você vai fazer outras pessoas se inspirarem porque você abriu a boca. Então, seja a inspiração. A gente acha que não está sendo visto e tem muita gente olhando e se espelhando na gente. Vocês ouviram, né? Anotaram tudo certinho? Doutor Andrei, muito obrigado pelo seu transbordar. Deus continue abençoando grandemente você, cuidando tão bem, né, da nossa saúde, de dentro para fora. Muito obrigada por trazer um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Precisando, a gente tá aí de portas abertas. Eu sempre gosto de falar de saúde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. O que precisar, vamos aí. Tamo junto. E bora cuidar da saúde, né, gente? Com certeza. Prioridade. É isso, vamos cuidar da nossa saúde antes que seja tarde demais. Ela se sente presa, sufocada, vivendo em um ciclo de dor e medo. Mas ainda há esperança? Existe uma saída? Depois do intervalo, você vai conhecer essa história de partir o coração. Não saia daí. Para você que é de Nazaré Paulista e região e que gosta de degustar um bom prato em um ambiente de contato com a natureza, dá uma olhada nesse vídeo. Já pensou em almoçar de frente para a represa, com comida deliciosa, drinks gelados e um visual de tirar o fôlego? No Porto Valente, em Nazaré Paulista, você vive tudo isso em um só lugar. Restaurante, marina e espaço para eventos. O cenário perfeito para relaxar ou comemorar. Vem pro Porto Valente. Ficou com água na boca? Então, tá esperando o quê para conhecer a Marina Porto Valente? Ela fica localizada na rodovia Dom Pedro, quilômetro 44. O restaurante ele está aberto de sexta a domingo e feriados. E você que quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, envia hoje mesmo uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui abaixo. Você artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Quando o amor se transforma em dor, quando o medo toma lugar da felicidade, como escapar? Hoje, vamos contar a história de alguém que grita por socorro, mas em silêncio. Prepare-se para uma carta que vai mexer com você. Esta é a história de hoje no Deixe-me Contar a Sua História. E se você também tem uma história para contar, mande sua carta virtual aqui pra gente no e-mail paulasilva@68mídias. E quem sabe ela pode ser compartilhada aqui no nosso quadro Deixe-me Contar a Sua História. E agora vamos ler a nossa carta virtual. Querida Paula, eu não sei se terei forças para terminar essa carta, mas por favor me escute. Se minha voz não pôde ser ouvida, que pelo menos minhas palavras encontrem alguém que entenda a minha dor. Eu já não sei quem sou, já não me reconheço no espelho, o reflexo que vejo é de alguém cansado, esgotado, alguém que perdeu o brilho nos olhos. Um dia eu fui feliz, um dia eu tive sonhos, mas hoje me sinto presa em uma prisão sem grades, onde cada palavra é uma lâmina, cada olhar um julgamento, cada silêncio um castigo. Ele me destrói aos poucos. No começo, eram só pequenas críticas disfarçadas de preocupação. Isso não fica bem em você, você devia falar menos, você não faz nada certo.
Eu achava que era amor, que era cuidado, mas não era. Era o começo do fim de mim mesma. Com o tempo, vieram os gritos, as humilhações, me tornei alguém que anda com medo. Medo de falar, medo de errar, medo de ser quem eu sou. Ele me convenceu de que sou pequena, de que não sou suficiente, de que ninguém mais me amaria, e eu acreditei. Eu me afastei dos meus amigos, da minha família e de tudo que me fazia bem. Ele me isolou, me quebrou, me moldou para que eu coubesse no espaço que ele queria. Eu sou um fantasma de mim mesma. E eu me pergunto todos os dias, onde eu fui parar? Mas sabe o que é pior? Eu ainda amo essa pessoa. Amo quem ela finge ser quando quer que eu fique. Amo os poucos momentos em que ela me faz acreditar que tudo pode melhorar. Mas no fundo eu sei que estou em um labirinto sem saída e que cada vez que tento fugir, sou puxada de volta. Eu não sei como escapar, eu não sei se consigo, mas eu preciso que alguém me veja. Preciso que alguém entenda que estou gritando por socorro, mesmo que em silêncio. Se alguém aí, do outro lado, estiver ouvindo, por favor, me diga que ainda há esperança. Me diga que eu não estou sozinha. Me diga que existe uma saída, porque eu não quero mais viver assim. Essa dor me corrói por dentro, é um sentimento estranho. Às vezes, quero sumir, desaparecer, mas acabo ficando, mesmo sabendo que vou sofrer ao lado de alguém que não se importa com o que eu sinto. Eu grito por dentro, mas meu grito não ecoa. Tento encontrar forças para reagir, mas me sinto presa em uma teia de dor e confusão. Paula, este foi meu pequeno desabafo de quem já está no limite e não sabe o que fazer para virar o jogo. Assinado, alguém que um dia já foi feliz. E quando você diz se ainda há esperança para você, se tem alguém te ouvindo, sim, eu estou te ouvindo, há esperança. Eu sou a prova viva que realmente eu passei por esse processo como você, deu tudo certo, eu estou aqui para ajudar outras mulheres, para estar aqui com você. O primeiro passo é reconhecer que nós precisamos pedir ajuda. Então, procure um profissional. Existem grupos terapêuticos que apoiam mulheres que passam por esse processo. Então, realmente, você não está sozinha e há esperança para você voltar a ser feliz novamente e acessar tudo que tem de mais maravilhoso nessa vida. E no próximo bloco, fique ligada, mulheres que querem aí ter aquele look incrível e único, teremos agora o nosso próximo quadro, o Look do Look. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Sejam bem-vindas em mais um episódio do quadro O Look do Look. Eu estou muito feliz porque eu vi que vocês começaram já a colocar em prática as dicas
que nós deixamos para vocês semana passada. Então, por isso, eu trouxe novamente novas dicas para vocês com a nossa amiga, porque essa temporada eu tô com a minha amiga Lívia Chaves, consultora especializada em imagem e estilo, e como a gente sempre está reforçando aqui, com o corpo seu. Sabe a sua beleza natural? É isso, potencializar aquilo que você já tem, despertando a sua essência através dos looks, com dicas que você pode usar das peças que tem no seu guarda-roupa, multiplicando. Então, gente, é muito bom e eu quero que você coloque em prática e nós vamos ter desafio no final. Então, fica aí ligadinho para a gente poder participar todo mundo junto. E eu já quero apresentar novamente a minha amiga Lívia Chaves. Seja novamente muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estar aqui novamente. Que delícia! Você viu a movimentação da mulherada com a primeira dica da semana passada. Sim, a mulherada começou a colocar em prática. É, isso é maravilhoso, né? Estão despertando. Sim, estão florescendo. Certeza, estão florescendo. Então já vamos aproveitar hoje. Nós estamos aqui bem combinante e não foi nada combinado, né? É, exatamente. Bem combinante, não foi nada combinado. E hoje eu pedi para a Lívia trazer uma proposta para o verão. Um look do verão, nesse calor que a gente sempre tá falando, esse verão de 45 graus, né, Lívia? Sim. Então, assim, hoje você montou uma proposta para o verão. Exato. Porém, tem um bônus no final desse look, correto? Correto. Então, vamos lá conhecer um pouquinho? Ah, eu não posso deixar de apresentar a nossa participante especial também. Sim. Olha, fiquei até emocionada. Sim. A Gisele, então, né? A Gisele está brilhantando o nosso cenário, né, Lívia? Com vamos certeza. Lá. Então, o que você montou aqui pra gente de proposta, baseado nisso, no tema pro verão, Lívia? O que você trouxe aqui pra gente? Aqui eu trouxe esses tons que eles conversam entre si. Aqui temos 2 tons de marrom que fica num tom sobre tom. E nós acrescentamos uma terceira peça que seria o colete. Tá. Por que o colete? Está muito em alta novamente esse modelo de colete. Ele ajuda a alongar e traz essa elegância para o visual. Pelo fato da blusa que está embaixo ela ser bem fresquinha, ela é regata e também é de algodão, fica muito bonito trazer esse colete de alfaiataria, combinando aqui com a bermuda, que é do mesmo tecido, para trazer elegância para o visual. E é claro que a mulherada vai adaptar tanto as cores como as peças de acordo com o estilo delas. Aqui é só uma ideia. Ah, é legal isso. Essa modelagem de bermuda que está muito em alta nesse comprimento. Certo? Uma blusinha básica por baixo e, como eu falei, a terceira peça que seria o colete. Gente, e é básica mesmo, tá? Para vocês aí, eu tenho certeza que você tem pelo menos uma regata. É regata ribana, que eles costumam dizer, né? Aí na sua casa. Então, assim, eu estou usando num tom um pouquinho mais claro, porém, pode ser usado com vários outros formatos, né, Lívia? Isso é muito bom, uma peça super básica que tem no guarda-roupa. E daí o tema, o look do look. Por isso que a gente sempre fala do look do look. E são 3 peças que você pode usar com outros looks, montar outras composições, sempre aproveitando com outras peças. Tá, e o que você trouxe para os pés da Gisele? Aqui eu trouxe esse modelo de calçado, saltinho baixo, né? Ele é sem salto, vocês podem ver aqui, ó, bem confortável. Nesses tons que são bem básicos, tá? É o que nós chamamos de bicolor. Então, se você tem aí no seu armário várias peças que dê certo com esses tons, esse calçado vai ser bem versátil. Nossa, e super confortável também. Vai render, muito confortável. Não só pro verão. É clássico, né? Atemporal e vai dar certo com tudo. Tá, e dá para usar tanto pro dia quanto pra noite. Quanto pra noite. Que a gente vai ver uma proposta que também dá para fazer. Gente, e vale ressaltar, Paula, que a gente vem trazendo aqui essas peças atemporais, clássicas, para que a mulherada possa, de fato, usar e aproveitar em todas as estações. Então, aqui, quando entrar outono e inverno, pode colocar uma blusa de gola alta, de manga comprida por baixo, uma meia calça e uma bota. Isso que eu ia perguntar, você pode adaptar. Daria super certo. Ai, gente, é muito bom isso, porque é algo que você já tem em casa. Inclusive, esse tom,
É mocha ou moca? Por favor, que eu já ouvi os dois modos de falar. Como que é? Moca. Moca. Muito bem. Então, assim, amei. Isso aqui é mais pro tom do marrom. Então, daria para poder fazer o look do look. Isso, o look do look. O look do look. Ai, gente, vocês estão gostando dessas dicas maravilhosas? Eu estou amando. Eu quero levar todos os looks embora. Quero levar todos os looks embora para casa, Lívia. Sim. Nossa, muito obrigada mais uma vez por compartilhar seus conhecimentos e deixar que essa mulherada desperte a sua melhor essência, né? Então, isso é muito bom. Obrigada mais uma vez. Ai, até, se Deus quiser. E para você que gostou dessas dicas valiosas que você aprendeu hoje no programa, eu só vou acreditar. Ah, Lívia, nós esquecemos de lançar o desafio? Sim. Vamos continuar esse desafio com as mulheres? Claro, com certeza. Então, o que elas têm que fazer mesmo? Vocês vão pegar aí no teu armário peças como essa e tentar montar um look parecido dentro do teu estilo e usar durante a semana. Marca a Paula, que nós queremos ver como é que ficou. Ai, eu vou amar repostar o seu look, porque é isso que a gente quer. Não só que você tenha um look novo, mas que você já aproveite os looks que você tem dentro do seu guarda-roupa e consiga visualizar a mulher extraordinária e linda que você é, despertar esse feminino dentro de você e juntas nós vamos estar trocando essas ideias aí de looks. Então eu tô aguardando a sua foto pra gente repostar. Então minha página e a página da Lívia, nós vamos estar repostando. É isso. Ótimo. Obrigada e eu aguardo você até a próxima. Ah, não fique triste, mas chegamos ao final de mais um episódio do quadro Look do Look. Porém, semana que vem nós temos mais um encontro, porque nosso encontro é semanal. Anota aí na sua agenda, toda segunda-feira às 20 horas, com esse quadro, o Look do Look. Porém, temos mais quadros no programa Paula Silva com você. O quadro de entrevista. Vou estar recebendo na próxima semana doutora Raab Ariza, ela é advogada trabalhista. Nós falamos sobre vários assuntos que têm o direito do colaborador, inclusive saúde mental dentro da empresa. Então é um assunto muito importante, então eu de você já participava. Temos também o quadro A Carta Virtual, da qual você envia a sua história para nós. Pode ser de forma anônima, se você não quiser se revelar, não tem problema. O importante é que você solte a sua voz e conte a sua história e eu vou ter o maior prazer de ler sua carta virtual. Então, semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário, às 20 horas, e eu aguardo você. Então, tchau!